Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Desejando a cada irmão um feliz sábado. Queridos, mais uma vez, é um imenso prazer estarmos aqui na presença do nosso Deus para falarmos desse amor maravilhoso, porque sem esse Deus nada somos, nada podemos fazer. E somos gratos a Deus por estarmos aqui com vida, com disponibilidade para ouvir a voz do nosso Deus e, sobretudo, buscarmos esse mesmo Deus enquanto se pode achar. Curvemos as nossas frontes para orarmos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus. Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor está a cuidar de cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque de uma forma toda especial o Senhor está derramando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos cada vez mais na Tua presença, estudando a Tua palavra, orando e testemunhando do Teu amor por onde quer que nós andemos, para que nós possamos ser vistos como verdadeiros adoradores da Tua pessoa. Neste momento, ó Pai, unja-me com poder do Divino Espírito Santo, para que eu venha falar inspirado pelo mesmo e que a mensagem possa surtir efeito nos corações que estão a nos ouvir e atender à Tua voz e ao Teu chamado. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 em diante. Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante. Todos encontraram? Amém. Aqui diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Queridos, aqui está a chave de nós como cristãos entender esse texto. Primeiro Jesus disse: venham a mim, ou vinde a mim. Depois ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Leve o meu jugo. O que é um jugo? Dentro desse texto, jugo, naquela época em que, há muito tempo atrás, o povo lavrava a terra, eles escolhiam 2 touros. E ali, um touro mais velho, ou seja, o que estava acostumado a lavrar a terra e que lavrava muito bem, e esse jugo ali colocava uma espécie de pau no cangote daqueles 2 touros. O primeiro touro era bem velho, já sabia lavrar a terra, porém o segundo era adolescente, não sabia lavrar a terra e não sabia fazer a coisa certa. Então, era colocado essa espécie de pedaço de pau no jugo desses 2 touros. E o touro, que era adolescente, tentava de todas as formas se sair daquele jugo, mas não conseguia. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia. E por tentar tantas e tantas vezes, ele acabava fazendo o que o touro velho fazia. Ou seja, lavrava também a terra de forma correta. O que isso nos ensina? Primeiro, jugo, na visão de Jesus, é a seguinte: Jesus quer colocar em nós um jugo. Ele quer colocar em nós um jugo. Por que jugo? Porque, queridos, primeiro Jesus diz: vinde a mim. Porque quando Jesus diz: vinde a mim, a quem ele faz o convite? A quem está sobrecarregados, cansados e sobrecarregados. Às vezes você tem aquela visão da seguinte forma: cansado e sobrecarregado não é aquela pessoa que está desanimada. Ele está se referindo àquela pessoa, queridos, que às vezes diz assim: ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. Aí o que é que acontece? Ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, ninguém está olhando para mim, ninguém me dá importância, sou tratado com indiferença dentro do ambiente religioso, ninguém me respeita, ninguém me dá atenção. Em outras palavras, às vezes você se faz de vítima. Às vezes você entra no local
E o que é que acontece? Mas tudo está em nosso caráter. Toda ação provoca uma reação. Quando Jesus diz, vinde a mim, ele fala com você e comigo, meu irmão, que está nos ouvindo esta manhã. Porque, será que nós podemos mudar? O problema está em nosso caráter. A mudança, quando Jesus chama, vinde a mim, está falando comigo e com você. Sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus coloca o jugo, porque ele diz, vinde a mim. Porque ele quer colocar o jugo em nós. Porque se ele falar, vinde a mim, você sai. Não basta. Quando Jesus vinde a mim, é capaz de você, questão de segundos, você sair de Jesus. Então, por isso que ele coloca o jugo. Sabe por que ele coloca o jugo? Porque ele quer transformar a tua vida, transformar a minha vida. Ele quer modelar em nós o caráter da tua palavra. E viemos com um touro bravo dentro de nós. Nós, homens, possuímos um touro bravo dentro de nós. No mundo teológico, touro bravo significa natureza pecaminosa. Enquanto eu sou um touro bravo, enquanto está tudo bem, tudo tranquilo, do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu gosto, eu sou um touro manso, eu sou um touro tranquilo. As mulheres ficam a olhar e pensar o seguinte, e nós somos o quê? A vaca brava. E tem um grande problema. A vaca brava também, muitas vezes, ela se apresenta em uma reunião de comissão. E nós, o touro bravo, até dentro de uma comissão, chegamos ali, chamamos o ministério de oração para orar durante aquele período da comissão, da reunião, antes de começar. Mas depois que passa tudo aquilo, alguma coisa não saiu como o touro bravo queria. E aí o touro bravo se manifesta. Natureza pecaminosa. A vaca brava não correspondeu às nossas estimativas. O que é que a gente faz? A vaca brava também é ofendida e ela se manifesta também. Queridos, o problema não está em conhecermos a palavra de Deus. Evangelho, todos nós, um dia, ou muitos de nós conhecemos. Mas o problema está em nós. Não está na igreja. Não está na palavra de Deus. Está em nós. Está em nosso caráter. Nascemos com uma natureza pecaminosa. E nós não temos a mínima chance de consertar essa natureza. Alguém diz assim, a palavra de Deus diz que eu não devo comer carne, não vou comer carne. A palavra de Deus diz isso e diz aquilo. A palavra de Deus diz que eu não posso fazer isso e eu não vou fazer. Querido, pare com isso. Você não vai conseguir. Por que, irmão, não vai conseguir? Porque Jesus diz, vinde a mim. Vinde a mim. Porque quando você vai a Jesus, ele diz que ele coloca o jugo dele. E o que é que ele faz? No final ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Só seremos felizes, só seremos verdadeiramente servos de Deus, quando eu me sujeito aos princípios de Deus. Quando eu me humilho diante da presença de Deus. Enquanto eu não me humilho diante da presença de Deus, entrego o meu caráter defeituoso, errado, eu apenas sou bravo, agressivo, hostil com as pessoas, com as minhas atitudes, apresento um caráter oposto ao que Deus determina, mesmo sendo conhecedor da palavra. Por quê, queridos? Porque reforma e arrependimento estão conectados, estão associados. O que significa? Reforma, arrependimento é a transformação do espírito e reforma é a correspondente mudança na vida. Se houve um verdadeiro arrependimento, haverá uma verdadeira reforma. E essa reforma quem realiza só o Espírito Santo, dentro de mim, dentro de você.
mas é necessário que haja um verdadeiro arrependimento. E se houve um verdadeiro arrependimento, haverá também mudanças nas atitudes, na forma de se expressar, na forma de conversar, na forma de tratar seu semelhante, na forma de se comportar dentro e fora da igreja. Houve reforma. E quero lhe dizer em nome de Jesus, não deixe de tomar Coca-Cola, não deixe de comer carne. Vá a Jesus, que tudo isso vai ser modificado. Porque se você sozinho tentar deixar de tomar Coca-Cola, deixar de comer carne, sozinho você não vai conseguir. Porque você precisa ir a Jesus. Você precisa ir a Jesus e permanecer em Jesus. Eu preciso ir a Jesus e permanecer em Jesus. Só assim eu serei feliz. Podemos citar alguns personagens bíblicos que passaram por essa situação. Vamos dar um exemplo de um homem chamado João. Primeiro, vamos para o livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Marcos, melhor dizendo, 3,17. Marcos 3,17. Todos encontraram? Amém. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que Jesus chamou Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Por que João era chamado? Tiago, filho de Zebedeu, e João eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, porque ele possuía um temperamento terrível, explosivo, temperamental, impulsivo. E se sentia ressentido por qualquer coisa, ele se sentia ressentido. Se sentia ofendido por qualquer coisa. Era um temperamento caráter defeituoso, que não levava ele para as mansões celestiais. Mas logo em seguida ele teve encontro com Jesus. E ao ter encontro com Jesus, ele não foi a Jesus e virou as costas e foi embora. Ele teve encontro com Jesus, que Jesus diz, vinde a mim. E quando Jesus chama e você aceita, você permanece em Jesus, Jesus transforma a tua vida. Jesus não apenas faz você deixar de tomar Coca-Cola, não faz apenas você deixar de comer carne, não faz apenas você. Jesus transforma o teu coração. E quando ele transforma o teu coração, você não faz a tua vontade, faz a vontade do Espírito Santo de Deus. Oh, queridos, ali foi João, velho em idade, Jesus o transformou. E aquele homem que era denominado de Boanerges, filhos do trovão, que chegou a ponto de dizer, Senhor, quer que desça fogo do céu para destruir os samaritanos? Isso está escrito em Lucas, no capítulo 9, versículo 54. Olha o que diz. 9:54. Quando veio a notícia do que tinha acontecido, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles? Porque existiam pessoas que pregavam o evangelho. Não era associada à pessoa de Jesus em termos de andar com Jesus, mas pregavam o evangelho e amavam a Jesus. Porém, não fazia parte do grupo dos discípulos, mas pregavam o evangelho também e amavam a Jesus como os discípulos o amavam. Mas ainda não havia uma transformação nesses discípulos. E o que aconteceu? Simplesmente, queridos, como não havia ainda uma transformação, ainda eles estavam em fase de experiência, um processo de amadurecimento. Mas estavam andando com Jesus, mas ainda estavam em processo de amadurecimento. Muitos de nós ainda estamos em processo de amadurecimento. Não possuímos a natureza de Cristo em nós. Falamos apenas que somos cristãos, mas ainda não passamos por uma verdadeira reforma, um verdadeiro arrependimento. E sem um verdadeiro arrependimento, não haverá transformação. Sem uma verdadeira entrega, não haverá uma verdadeira transformação. E sem uma verdadeira transformação, não haverá salvação. Paremos de olhar para as coisas insignificantes. Paremos de olhar ou de pensar que por nós mesmos seremos consertados. Que não seremos, queridos. Só há uma forma de sermos consertados, sermos endireitados, se nós voltarmos para a mão do oleiro e permitir que o mesmo modele a nossa vida. Mas para que ele modele a nossa vida, é necessário que eu me entregue de corpo e alma à pessoa de Jesus.
Lá estava João. Estava passando por um processo de transformação. Um processo de mudança em sua vida. Estava andando com Jesus. E esse João, para não tomarmos tanto tempo, esse João, depois da transformação que o Espírito fez na pessoa dele, ele passou a ser denominado, olhe que diferença de caráter, ele passou a ser denominado como o apóstolo do amor. Um homem explosivo, temperamental, caráter defeituoso, ressentido por qualquer coisa, de repente, ao ir a Jesus e permanecer em Jesus, sai para testemunhar desse Jesus, mas com caráter transformado e renovado pelo poder de Deus e denominado como apóstolo do amor. Olhe que diferença. Ele foi a Jesus e permaneceu em Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, não há felicidade, não há paz de espírito, não há alegria, não há amor, se não houver uma verdadeira entrega do nosso coração a Jesus. Se nós não formos a Jesus e permanecermos em Jesus, jamais alcançaremos a salvação. E esta transformação, não se preocupe, você nunca saberá. Nunca saberá. Você só sabe o dia que você conhece o Evangelho, mas não sabe o dia do milagre e da transformação. Sabe por quê? Porque só o Espírito Santo poderá realizar esse milagre na minha vida e na tua vida. Se não houve mudança de comportamentos, se não houve uma correspondente mudança de vida, de atitudes, é porque não houve uma verdadeira transformação, um verdadeiro arrependimento. E não se preocupem, isso é um processo da vida inteira. Mas é necessário que você ande com Jesus e permaneça em Jesus. Só haverá mudança se eu estiver em Jesus. Não haverá mudança em minha vida se eu não estudo a palavra de Deus, que ela é o caráter de Jesus. E essa palavra tem que estar implantada em meu caráter, porque meu caráter não serve para me levar para o céu. É o caráter de Jesus em mim que me levará para o céu, porque o meu caráter é defeituoso. Não há perfeição em mim. Não há perfeição nenhum de nós. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque a igreja não apresenta o verdadeiro perfil, o verdadeiro caráter de Jesus. Por isso que Jesus ainda não veio. Olhe como Jesus nos ama. Porque não existe ainda em nós, queridos. É real. Estude a Bíblia. Ainda não existe um verdadeiro caráter da pessoa de Jesus em nós, senão Jesus já teria voltado. Queridos, há sofrimentos na tua vida, na minha vida, que não é para a morte, é para o seu amadurecimento e para o meu amadurecimento. E se eu sou um verdadeiro servo de Cristo, e ainda não há perfeição em mim, eu passarei por muitos sofrimentos, porque Deus disciplina todos aqueles que Ele ama. Mas não se preocupem, Jesus disciplina, não mata. Jesus disciplina, não mata, não tira a vida. Jesus veio para salvar vidas. Mas é necessário que você tenha que passar, eu tenha que passar por um processo de disciplina, se eu estiver errado, se nós estivermos errados, para que a imagem de Cristo penetre em nós e eu passe a ser chamado de outra forma. Assim como João foi chamado de bravo, passou a ser chamado como apóstolo do amor. Precisamos ir também no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 2. Todos encontraram? Josué 24, 2. E então Josué dirigiu-se a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Antigamente, os primeiros pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam a leste do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Aqui está outro personagem. Aqui está Abraão. Mas o nome de Abraão não era Abraão, era Abrão. E ele ainda não havia sido vocacionado, ou seja, chamado por Deus para ser o pai de nações, para ser representante do pai de nações, o representante do povo de Deus, um profeta de Deus, abençoado e chamado por Deus para trabalhar na obra do Senhor. Então, queridos, ele estava lá, junto com os pais, um meio que não correspondia aos princípios estabelecidos por Deus. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia, Josué 24:2, que os pais de Abraão adoravam outros deuses. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Deus destruiu, Deus apresentou a Abraão, chamou Abraão certo dia e disse: aí, eis a terra. O número dos seus descendentes será como as estrelas do céu. Mas lá existiu os Gerbezeus, os Jebuseus e outros povos e outros povos. E Deus teve que exterminar, limpar aquela terra para dar de herança a Abraão e a sua descendência. Mas por que ele exterminou essas nações? Porque possuíam um caráter que não correspondia aos princípios estabelecidos por Deus. Jesus terá que limpar a terra do pecado, raiz e ramo. Sabe por quê, queridos? Para apresentar o caráter dele, para apresentar aos escolhidos o que ele prometeu. Mas os escolhidos também passará por um processo de transformação, de mudança. Então, em nome de Jesus, precisamos entender o seguinte: se nós não mudarmos o nosso caráter, nossa forma de pensar, de agir, de tratar quem quer que seja, é porque ainda não houve uma entrega do nosso coração a Deus. E se não houve uma entrega, estamos correndo grande perigo de perdermos a salvação. Por mais tempo que passemos na igreja, mais estamos correndo grande perigo. Mas, queridos, também da mesma forma que Abraão, que João entregou-se a Jesus, foi a Jesus, vinde a mim, e permaneceu em Jesus e foi transformado, Abraão também foi transformado. Sabe por quê, queridos? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, faça a minha vontade e seja íntegro. A partir desse momento, Abraão mudou a vida dele. Mas não foi Abraão que mudou, foi Deus quem transformou o seu caráter. E ele passou a ser chamado amigo de Deus. Olhe que diferença. Prestem atenção o que o Espírito Santo quer nos dizer nesta manhã. Preste bem atenção. Caráter defeituoso possuímos. Caráter perfeito, Jesus possui. O que significa? Que embora estejamos doentes, enfermos, mas existe a cura. Para o coronavírus não foi encontrado a cura até agora. E milhares de pessoas têm descido à sepultura. Mas para o pecado existe a cura. E a cura chama-se Jesus. E ele diz: vinde a mim. Não tente mudar a sua vida. Não se preocupe. Vá a Jesus do jeito que você está. Irmão, eu como carne. Não se preocupe. Irmão, eu tomo Coca-Cola. Não se preocupe. Vá do jeito que você está. Não tente se consertar. Porque o que é torto não consegue endireitar-se. É preciso ir para a mão de quem o fez. Porque quem o fez, fez perfeito. Mas, infelizmente, por circunstâncias de uma palavra chamada desobediência, essa madeira ficou defeituosa. Mas ela poderá se tornar perfeita.
João era uma madeira defeituosa, passou a ser perfeito, porque entendeu que dele mesmo, ou ele mesmo, não poderia se consertar, mas foi a Jesus e passou a ser chamado de apóstolo do amor. Abraão também possuía um caráter imperfeito, talvez tenha trazido até resquícios da criação de lá dos pais, algumas coisas que não correspondiam aos princípios de Deus, mas teve encontro com Deus e foi chamado amigo de Deus. Aí está a diferença dos verdadeiros representantes de Deus nesta terra. Queridos, Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Então eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome do seu pai escrito nas suas testas. 144 mil, o que significa? Isso aqui, nome. Sabe o que significa isso? Que essas pessoas, esses 144 mil, possuíam o caráter de Deus. Possuíam o caráter de Deus. Nas suas frontes, na sua forma de ser e de agir, de proceder. Nome significa aqui caráter. Possuir o caráter de Deus. No mesmo capítulo, versículo 4. Porquanto eles se conservaram puros por não terem tido relações com mulheres, e segue o Cordeiro por todo lugar aonde ele vai. Foram comprados dentre os homens da terra como uma oferta consagrada a Deus e ao Cordeiro. O que diz aí? Que onde vai o Cordeiro? Os 144 mil estão juntos. Em outras palavras, queridos, se eu quero ser representante deste povo, eu preciso começar a possuir um caráter verdadeiro aqui na terra, de verdadeiro cristão. Porque a Bíblia diz que onde vai o Cordeiro, os 144 mil estão juntos. Que nesta manhã, o Espírito de Deus, diante do que foi falado aqui, se ainda não somos imagem representativa de Deus aqui na terra, que procuremos ser. Porque lá no céu, aqui diz em Apocalipse, que nós receberemos um nome, significa caráter, caráter de Deus. E por onde Jesus estiver, nós estaremos juntos com Ele. Amém? Queridos, você que está nesta manhã a nos ouvir, a nos assistir, se tiver alguma coisa inadequada em tua vida, se tiver alguma coisa inadequada entre o povo de Deus, em nome de Jesus, mude. Mas não sozinho, porque sozinho você não poderá fazer nada. Não adianta mudar seus costumes, seus hábitos, suas formas erradas. Ah, porque eu bebo café. Ah, porque eu faço isso. Não passe a vida inteira tentando se consertar, porque o tempo que você está se preocupando com essas coisas é o tempo que você deve ir a Jesus e permanecer em Jesus. E estude essa palavra, mas estude com amor, estude com coração. E deixe as coisas nas mãos do Senhor, que o milagre irá operar. Mas entregue-se a Deus e tudo irá acontecer quando você menos esperar. O milagre irá acontecer, como aconteceu na vida de João e de Abraão. Que o Espírito Santo de Deus nesta manhã faça esse milagre acontecer na vida de todos nós, para que nós possamos não apenas expulsar demônios, não apenas dar grandes cursos bíblicos, mas que naquele dia possamos estar registrados como cidadãos dos céus. Para que naquele dia possamos ser reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor ainda não voltou. Mas tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque ainda não somos aquilo que precisamos ser, que é assemelhar-se ao teu caráter.
Existem falhas em nós, imperfeições, que muitas vezes passamos a vida toda dentro da igreja, achamos que haverá mudança. Mas a mudança, ó Pai, só será efetuada se nós formos a Tua pessoa e permanecermos em Ti. Porque a tua própria palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a irmos a Ti. E que o Senhor coloque em nós o Teu jugo, para que nós possamos aprender de Ti, porque Tu és manso e digno de coração. Tu és manso e humilde de coração. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos humildes, a sermos cada vez mansos, tranquilos, porque só através da Tua pessoa que nós alcancemos a salvação em Cristo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a cada vez mais, através do estudo e conhecimento da Tua palavra, a sermos verdadeiros representantes da Tua pessoa, permitindo que o Senhor implante em nós o Teu caráter, para que nós possamos ser verdadeiros servos Teus. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.